Bom dia, gente. Hoje nós vamos trabalhar o Present Continuous. O Present Continuous, também conhecido como Present Progressive, embora que seja uma denominação não muito utilizada, é um tempo, a princípio a gente estuda que é um tempo que serve para indicar ações que estão acontecendo no momento da fala. A gente aprende no início basicamente isso. Só que eu vou dizer para vocês aqui uma coisa. Esse conceito de momento da fala não é o único. O present continuous, ele não só expressa uma ação presente no momento da fala, como ele pode expressar uma ação presente, não necessariamente no momento da fala, mas uma ação que aconteça num tempo presente bem próximo. Também pode acontecer, ou aliás, pode ser utilizado para indicar ações que se repetem constantemente. Quando você tem um hábito de repetir determinadas ações, certo? Como, por exemplo, brincar. I'm playing with my son. Eu estou brincando com meu filho. Se você tem esse hábito, ele é um present continuous. You are always demanding more attention. Você chega para o seu pai e você diz que está exigindo mais atenção dele. Então, se você costuma cobrar de seu pai atenção, é um present continuous. Descreve uma ação planejada que pode acontecer no futuro próximo. Então, se eu planejo uma coisa que vai acontecer num futuro bem próximo, eu também vou usar o present continuous. Então, essa questão de dizer que só vai acontecer numa ação do momento da fala é errado, porque a gente pode ter essas formações, certo? A gente pode ter essa formação, vamos repetir, uma ação presente que pode ser no momento da fala ou não. Este ou não é quando for uma ação próxima. 2. Descreve ações que se repetem com frequência. 3. Descreve uma ação planejada num futuro próximo. Então, se você está planejando alguma coisa que vai acontecer num futuro bem próximo, é o present continuous. E o present continuous tem uma característica. Ele é muito utilizado com acompanhamento de advérbios de tempo. Ó, bem aqui, ó. Now, at the moment e at present. Não significa dizer que nós temos apenas esses advérbios de tempo que devem ser utilizados no present continuous. Não. Existem muito mais. Próxima aula nós vamos trabalhar uma relação de advérbios de tempo que vocês precisam conhecer para poder trabalhar o present continuous. Certo? Por exemplo, nós temos o just, exatamente, mas indica um tempo. Soon, em breve, logo, já. Nós temos também always, sempre. Então, são vários advérbios de tempo que vão contribuir na frase do present continuous. O present continuous também tem uma característica. Como eu disse para vocês, eles podem ser acompanhados, não é isso? Com advérbio de tempo, mas eles também podem ser acompanhados com frase no imperativo. Listen, sit down, please. Observe o que eu disse. Listen, escutem. Sit down, please. Sentem, por favor. Mas eu posso dizer, listen, they are sitting. Escutem, estão sentando. Então, eu posso transformar uma frase no present continuous com a presença das frases do imperativo. Porque o imperativo ele é utilizado ali no momento da fala. Não tem sentido eu estar numa sala de aula, olhar para um aluno e dizer excuse me, shut up. Ei, com licença, por favor, para, se cale. Qual seria o sentido de eu usar o imperativo dentro de uma sala de aula? É um exemplo que eu estou dando. Se não for no momento da fala, eu não posso chamar a atenção de um aluno que está conversando por uma aula que ele conversou anteriormente ou que ele ainda pretende conversar. Então, tem essa característica que é pouco utilizada, mas que está dentro do nosso contexto. Então, esse tempo verbal chamado present continuous, ele pode ser utilizado com
advérbios de tempo e com frases no imperativo, que também a gente vai detalhar mais na próxima aula. Junto com os advérbios de tempo, eu vou detalhar a questão das frases no imperativo, certo? E como todos os tempos verbais que vocês vêm estudando, vocês devem lembrar que existem, as frases afirmativa, interrogativa e temos a negativa. Então, são 3 tipos de formas, né? Tá bem aqui, forma afirmativa, negativa e interrogativa. Só que a gente vai trabalhar detalhadamente. Vamos analisar bem aqui. Primeiro, a forma afirmativa. Bom, antes de eu entrar nessa forma, vale lembrar que o present continuous é um tempo verbal que trabalha 2 verbos. Você vai ter um verbo auxiliar mais um verbo principal. O verbo auxiliar sempre será, bem aqui, o nosso velho amigo to be. O verbo auxiliar sempre será esse nosso amigo, to be. Mais um segundo verbo que vai ser o verbo principal e que terá o acréscimo desse ing. Esse ing, como no português, indica o gerúndio. Por exemplo, falando, ando, talk, speaking, falando, ink. Então, é o gerúndio do português, que indica o momento da ação. Cantando, falando, comendo, bebendo, abrindo, saindo. Essa terminação ando, indo, indo. E no inglês, nós temos essa formação bem aqui na afirmativa. O sujeito, mais o verbo to be, só relembrando, am, is e are, mais o segundo verbo, que é o verbo principal, com o ing. Olhem essa frase bem aqui. She is watching TV. Quem é o sujeito? She. Quem é o verbo to be? Is. Quem é o verbo principal? Watching, que é o verbo watch, que está com o acréscimo do ing. Então, isso aí é a formação da forma afirmativa. Certo? É o verbo to be mais o segundo verbo com ing. Nós temos também as formas contraídas. Deixa eu mostrar aqui, tá mais aqui embaixo, bem aqui, As formas contraídas é quando você tem I am, I'm, she is, she's, we are, were. É quando você tem esse acréscimo, essa abreviação, vamos usar essa palavra, essa abreviação com o uso do apóstrofo. Então, isso aí é o que a gente chama de forma contraída. Indo para a forma negativa, vocês observam que aqui nós temos o sujeito, o verbo to be, a partícula not, mais o verbo no ing. She is not watching. Ela não está vendo TV. Mas essa forma é conhecida como a forma completa. Nós temos também as formas contraídas, certo? Nós temos também as formas contraídas, vou colocar bem aqui para vocês, da forma negativa, tá bem aqui, You aren't, isn't. Só que tem um detalhe que a gente não pode deixar de falar. A primeira pessoa do singular, I am, não tem forma contraída. Não tem. A gente usa I'm not, certo? A gente vai utilizar I'm not. Então, na forma negativa, você pode usar a forma completa, que é com a partícula not, e a forma contraída. Vale só relembrar que textos clássicos, se você estiver usando o inglês clássico na fala, textos científicos, pesquisas científicas, tudo isso que é formal, não pode ser utilizado com a forma contraída. Você tem que usar com a forma completa. Aí nós vamos para a forma interrogativa, que eu já observei que causa sérias dúvidas em vocês.
Eu vejo muito aluno, quando a gente usou no tempo verbal passado, simple present e past simple, vocês confundiam muito, vocês só colocavam a interrogação, mas não. É nessa forma que o verbo to be vai para o início da fala, ó, is. Depois o sujeito mais o verbo com ing, ó. Is she watching? Então, o que acontece? Vocês têm que lembrar que o verbo to be vai ao início da frase. E, por gentileza, não esqueçam de interrogar. Não adianta também você saber a forma completa e não interrogar. Se não tiver interrogação, não é interrogativa. Não é uma forma interrogativa. Então, verbo to be no início da frase. E com interrogação. Olha bem aqui as três formas. Afirmativa, negativa e interrogativa. Ó, afirmativa, sujeito, verbo to be, que é o verbo auxiliar, verbo principal com ing. Negativa, sujeito, verbo to be, not, e o verbo principal com ing. Forma interrogativa, verbo to be na frase, depois o sujeito e depois o segundo verbo, que é o principal com ing. Lembrando da interrogação. Então, é importante que vocês saibam utilizar as três formas corretamente. Se eu aprender que o present continuous é o sujeito, mais o verbo to be, mais um verbo principal com ing, tô sabendo tudo. Não. Você apenas aprendeu a forma afirmativa e você tem que aprender a negativa e interrogativa. E nesse momento, eu vou cobrar ainda mais de vocês. Então, vocês têm que ficar muito atentos para a utilização desse tempo verbal. Então, antes de passar para frente, vamos só relembrar. Present continuous indica o momento da fala, mas também pode indicar um momento próximo. 2, indica uma ação planejada que vai acontecer no futuro próximo. 3, ações que se repetem com frequência. Segunda observação, as frases com present continuous podem ser utilizadas com advérbios de tempo ou frases no imperativo. Nós temos obrigatoriamente no present continuous dois verbos, um verbo auxiliar, que é o verbo to be, e um verbo principal, que é o verbo onde você vai acrescentar o ing. Nós temos as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Temos as formas contraídas para as frases afirmativas e para as frases negativas. Lembrando que na negativa, na primeira pessoa do singular, I am, não tem forma contraída. Terceira lembrança, terceira observação. Textos clássicos, uma fala clássica, você deve utilizar a forma completa. Um exemplo é que se você chega nos Estados Unidos, você pode usar a forma completa como a forma contraída. Não tem problema nenhum. Já se você chega na Inglaterra, lá você vai perceber que as pessoas só usam a forma completa. Porque o inglês europeu, ele é um inglês mais clássico. Então, existe essa diversificação e que vocês têm que estar bem atentos para isso, certo? Aí nós vamos partir para a segunda parte do nosso conteúdo, que são as regras de uso do present continuous. Como todo tempo verbal, vai ter algumas regrinhas. Observem bem aí. Primeira, quando o verbo principal termina em "é", seguido de consoante, precedido de consoante, tira-se a vogal e acrescenta ing. Ó, bem aqui, ó. Se ele termina em "é", esse "ézinho" bem aqui, não, aqui ficou esquisito, né? Se ele termina em "é", eu tiro o "é" e coloco ing. Come, coming. Ó, tirei o "é" e botei coming. Make, making. Então, a primeira regra é se o verbo principal terminar em "é", eu tiro o "é" e coloco ing, com exceção do verbo to be, que vai ser behind. Certo, gente?
Não é muito comum usar verbos, isso aqui é importante. Normalmente não se trabalha, mas eu gosto sempre de trabalhar isso aqui, ó. Normalmente não se utiliza verbos que indiquem estado no present continuous. Agree, concordar, needs, precisar, believe, acreditar, know, saber, like, gostar. Então, verbos que indiquem um estado não devem ser utilizados. Não devem não. Não é bom, não é comum utilizá-los no present continuous, certo? Segunda regra. Quando o verbo termina em IE, passei demais aqui, ó. Quando o verbo termina em IE, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse IE por Y e coloco o ING. Ó, die, dying. Lie, lying. Observe. Primeira regra foi: verbos terminados em E, você tira o E e coloca ING. Segunda regra, verbos terminados em IE, você troca o IE por Y e coloca ING. Terceira regra, tá bem aqui, ó. Quando o verbo é monossílabo ou dissílabo, ou seja, um verbo pequeno, e terminar nessa sequência, consoante, sempre esta sequência. Consoante, vogal, consoante, ó. Consoante, vogal, consoante. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou duplicar a última consoante e colocar ING. Mas é importante que tenha essa terminação, ó. Consoante, vogal, consoante. Ó, travel, V-E-L, consoante, vogal, consoante. Vou repetir a última consoante e colocar ING. Claro que toda regra tem exceção. São duas exceções que a gente não pode deixar de falar. A primeira é... Quando o verbo termina, quando a última consoante, por exemplo, é W ou X, ela não deve ser duplicada. Snow, snowing. Fix, fixing. Se a última consoante for um W ou um X, ela não deve ser duplicada, certo? Segunda exceção. Se a sílaba tônica for a primeira, não se dobra a letra final, acrescenta-se apenas o ING. Aí aqui nós temos um probleminha. Vocês ainda não estudaram a tonacidade, então eu não posso cobrar de vocês essa sílaba tônica. Mas eu posso colocar o verbo e dizer qual é a sílaba tônica. Porque se a sílaba tônica for a primeira, a gente não deve dobrar. Olha aqui, open. A tônica é o O. Então não dobra, apenas coloca o ING. Então, repetindo, quando você tiver um monossílabo ou um dissílabo, certo? E tiver essa sequência aqui de consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última consoante. Duas exceções. A primeira, se essa última consoante for W ou X, ela não deve ser dobrada. Segunda exceção, se a sílaba tônica for a primeira, também não será dobrado, certo, gente? E também aqui um quadro com a formação do present continuous. A forma afirmativa, negativa e interrogativa. Bom, façam a atividade que eu passei e na próxima aula a gente continua se aprofundando no present continuous. Lembrando que vamos dar um enfoque maior aos advérbios de tempo e às frases do imperativo. Um bom dia a todos e bons estudos. Até a próxima aula.